pedir ao Fortalece a prece de harmonização, abertura do nosso estudo. Levando nosso pensamento para o agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo nessa casa que nos acolhe. Pedindo amparo da espiritualidade, na condução dos trabalhos, que nós possamos estudar e de forma contributiva nos conduzir a sociedade pelos caminhos do bem, compreendendo a cada passo da nossa caminhada. Podemos paz, saúde, fraternidade. Que assim seja. Paramos na primeira parte, capítulo 3, nós estudamos o último, foi o item número 30, né? Hoje é o 31, confirmo? Então, Gustavo, que está mais perto do microfone aí, pode ler para nós. Para ensinar o Espiritismo, como se faz com qualquer... Para ensinar o Espiritismo, como se faz com qualquer outra ciência, é preciso examinar toda a série de fenômenos que podem ser produzidos, começando pelo mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso é impossível porque não se pode fazer um curso de Espiritismo experimental, como se faz um curso de Física ou de Química. Nas ciências naturais, trabalha-se a matéria bruta, que pode ser manipulada à vontade e quase sempre se consegue controlar os seus efeitos. No Espiritismo, lidamos com inteligências que desfrutam de liberdade e que nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. Portanto, é preciso observar, esperar os resultados e colhê-los quando eles ocorrem. É por isso que dizemos abertamente que todo aquele que se vangloriar de conseguir manifestações espíritas à vontade não passa de um ignorante ou de um impostor. Esta é a razão por que o verdadeiro Espiritismo jamais será um espetáculo e jamais subirá aos palcos. Não existe lógica em supor que os espíritos se entreguem a exibições e que se sujeitem a investigações como se fossem objetos de curiosidade. Desse modo, os fenômenos podem simplesmente não acontecer quando tivermos necessidade deles ou se apresentarem numa ordem muito diferente daquela que gostaríamos. Acrescentamos ainda que para os fenômenos serem obtidos, são necessárias pessoas dotadas de faculdades mediúnicas especiais. Essas faculdades variam ao infinito conforme a aptidão de cada indivíduo. Essa dificuldade fica ainda mais aumentada, porque é extremamente raro que uma mesma pessoa possua todas as faculdades mediúnicas. Assim, precisaríamos ter sempre à mão uma verdadeira coleção de médicos, o que não é possível. O meio de evitar esse inconveniente é muito simples. Basta começar pelo estudo da teoria, onde todos os fenômenos são apreciados e explicados. Nesse estudo, é possível compreender a possibilidade de cada fenômeno e saber em que condições ele pode se produzir e os obstáculos que podem ser encontrados. Portanto, qualquer que seja a ordem com que os fenômenos se apresentem, nada poderá nos surpreender. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, a de poupar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, ele pode manter-se vigilante e evitar experiências desnecessárias. Desde o momento que passamos a nos ocupar com o Espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número. Entre elas, muitas permaneceram indiferentes ou incrédulas, mesmo diante dos fatos mais evidentes, e apenas se convenceram mais tarde, depois de uma explicação racional. Outras aceitaram por meio do raciocínio. Finalmente, muitas se convenceram sem nada terem visto, simplesmente porque haviam compreendido. Pela experiência, podemos afirmar que o melhor método para ensinar o Espiritismo é aquele que se dirige à razão, e não à simples visão das manifestações.
Esse é o método que seguimos em nossas lições e temos alcançado muito sucesso com ele. Então, em síntese, o que podemos concluir essa item aqui, o item 31? Como se pode proceder no ensino ou no aprendizado do Espiritismo. Voltado. Agora nós aqui para a mediunidade. Né? Mas acho que é como vem trabalhando também ao longo do capítulo, né? Tudo que tu entende como acontece, tu fica preparado, tu acredita naquilo, né? Não simplesmente, eu lembro, agora eu estava lendo, eu lembrei quando estudava para o vestibular, né? Em cálculos químicos, o professor gostava de fazer brincadeiras e ele falou que é o jeito fácil e o jeito certo de aprender. Eu falei, eu quero o jeito certo, porque daí eu resolvo todos eles, na verdade, né? Então acho que é mais ou menos por aí. E me chamou a atenção aqui também essa questão que diz aqui em algum momento que os espíritos, tu não vai conseguir manifestações à tua própria vontade, né? E até mesmo os espíritos, acho que se não me engano, no livro dos espíritos, fala que deve falar também, né, que os espíritos superiores, eles não participam, né, dessas... vão ter joguinho da moeda ou qualquer coisa disso, né? Eu fico pensando também naquelas pessoas que leem à mão, jogam cartas, deve ter algum estudo em cima disso, mas dependendo também um pouco da intenção de cada um que está fazendo, qual que será o espírito que vai estar junto daquela pessoa que está conduzindo aquele trabalho, né? Eu acho que essa faculdade, assim, na verdade, a gente já traz ela. Porque eu lembro, assim, que quando eu era bem pequena, eu via as imagens nas paredes do meu quarto. Era uma casinha de tábua, de madeira que eu morava e geralmente era quando eu deitava, né? Eu via aquelas imagens e eu não sabia ainda o que era, né? Até eu lembro super assim que eu me fechava a cabeça, eu escondia, né, debaixo das cobertas porque eu tinha medo. Então acho assim que é uma coisa que tu traz. O que acontece? Com o estudo, tu aprende, entende? Tu aprende. Por exemplo, eu também ouvia muito coisas que eu não gostava de ver, assim, por exemplo, eu via muito, assim, pessoas que se suicidavam, né? Eu via muito. E eu nunca queria, né? Até que um dia um senhor, ele me disse assim, tu tem que trabalhar isso, né? Tu tem que ver. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tu traz, né? E eu não queria, eu lembro que eu relutei muito, eu não queria trabalhar. E somente o estudo, né, cara? E daí depois com o estudo tu vai aprendendo, né? Por exemplo, assim, também eu via muita coisa assim, ó, que ia acontecer e eu nem conhecia as pessoas, nem sabia. Aí depois eu ouvia que tinha acontecido tal coisa em tal cidade. Aí eu ficava me perguntando, mas por que eu vejo se eu não posso nem fazer nada, né? Não posso fazer nada por isso. Né? Mas para ti, eu acho assim que isso acontece mais para te saber que tu tem aquela faculdade, entendeu? Que tu tem que trabalhar aquilo. Mas só uma perguntinha, mas ela acontecia quando os espíritos que não era quando... Não era quando eu queria. E não acontece. Hoje eu sei que tu ainda tens um pouco, mas é de lá para cá, não é? Não, e aqui eu o que deixou concordo com a claro. Carmen, porque também para mim acontecia assim. Desde criança, eu tinha muito medo de ver os espíritos, que eu também cobria a cabeça de medo, mas não adiantava, enxergava igual. E aí, sabe o que acontecia? Eu era católica naquela época, meus pais eram católicos. Aí eu pegava e não contava com meus pais. Eu tinha medo e não contava.
E aí um dia eu disse para a mãe, eu estou com medo de dormir, mas é porque eu já sabia que ia acontecer aquilo ali. Aí a mãe disse, reza para os santinhos. Aí sabe o que eu fazia? Eu acendia uma vela, colocava os santinhos na frente e me ajoelhava. E pedia para Deus me ajudar para mim não enxergar mais aqueles espíritos, né? Porque na época, na minha cabeça, eu achava que eu estava ficando maluca. E eu tinha um medo terrível. A gente não entende. Até 15 anos eu continuava sempre rezando, pedindo para mim não enxergar. E me enxergava igual. Eu não tinha conhecimento, né? Aí eu fui perder o medo depois que comecei a estudar o Espiritismo. E o estudo racional, né? Porque ele coloca, de certa forma, aqui, que tu pode chegar a uma forma química, né, uma experiência que te vai em acerto com matéria bruta. E eu vou definir que esse plástico ele pode ser feito com tais elementos químicos e daqui por diante vai ser feito com tais elementos químicos. No estudo com espíritos, não, porque não tem matéria bruta, tem matéria inteligente. Inteligente. E aí você definir que vai ser sempre da mesma forma. Não tem como, né? E não é como a Não gente... tem receita de bolo. Não é. Por a gente não quer. Mas acontece, né? O próprio Divaldo conta que ele teve as portas de ser internado, né? O Divaldo conta que quando jovem as manifestações vinham, os altos padres da igreja, até a família queria. A minha Ele avó não conhecia o espiritismo ainda, né? A minha avó paterna, ela se suicidou, porque na época ela via muitos espíritos e naquela época não compreendia, não sabia o que era, achava que ela estava ficando louca, que tinha que ir para o hospício, e ela acabou se suicidando. E dizem que era por causa que ela via muitos espíritos. Às vezes ela estava na cozinha lavando a louça e estava enxergando os espíritos. Não compreendia. E não compreendia, e naquela época as pessoas eram quase tudo católico, não via o espiritismo. E para quem tem essa faculdade acentuada, tem às vezes dificuldade de entender se está olhando e conversando com um encarnado ou um desencarnado, tamanha a capacidade de interação com os espíritos. Divaldo narra isso em várias exposições dele. Inclusive que quando começou a trabalhar no antigo, e nem a NPS, acho que, como é que era o nome inicial? Também não era, não, era um nome bem anterior. Como? Não. Sandu? Também não. E não me lembro o nome. Se eu for chutar aqui, eu vou chutar. Mas era no tempo em que ele começou a trabalhar no setor público. E daí vinham os espíritos no balcão e ele ia atender. Queriam saber do seu processo. E as pessoas, os colegas ficavam olhando o que há com esse colega aí, né? E daí ele combinou com a colega dele, quando chegasse alguém, ele olhava para ela. Se ela confirmasse positivamente com o movimento da cabeça que era encarnada, ele ia, senão não ia. Porque as pessoas desencarnam e continuam preocupadas com as coisas. E ele não tinha esse conhecimento. Hoje ele é capaz de se distinguir quando se trata de um espírito e quando se trata de um encarnado. Em outra ocasião ele disse que nunca conseguiu nem dirigir muito, nem andar de bicicleta ele não conseguia por causa do... que era um problema, um trânsito para ele, porque era muito transeunte. Ainda bem que a gente não é assim. Eu acho que é Paulo de Tarso que diz que nós temos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Naquele tempo, imagine hoje, nós olhamos assim o nascimento de crianças de maior, é mais que o dobro do que o de desencarnação. Isso é o número de espíritos reencarnando, os que estão na fila. Então tem espíritos bilhões aqui, cercando muito maior número do que o número de encarnados. Claro que tem um limite, porque a Terra não suporta mais do que um limite determinado, mas ainda assim os desencarnados são em maior número. E grande parte deles estão ao nosso redor. E essa obra que nós estamos estudando ensina, o Kardec começa aqui analisando como é que seria esse estudo. As ciências tradicionais ou físicas, você começa do simples para o complexo com experiências repetidas. O próprio Porto Alegre diz que é impossível nós fazermos experiências repetidas, porque nós estamos, como ele disse, volto a repetir, lidando com a inteligência. Alguns utilizam a evocação. Vamos evocar determinado espírito para que ele nos diga algumas informações pertinentes ao seu conhecimento. E daí, como saber se é aquele espírito de fato que está se manifestando? Por isso a Federação não recomenda, a não ser em estudos mais avançados, em que as pessoas integrantes do grupo conheçam
de uma forma mais ou menos aprofundada, a linguagem que o espírito domina, a forma como ele se expressa, para poder avaliar se é ou não ele mesmo. O próprio Allan Kardec tem uma mensagem recebida por um médium que ele ficou em dúvida em atribuir a que espírito era, mas pela linguagem nada era contrário à linguagem do espírito, que é o espírito de verdade, né? E até está lá no final dessa obra que nós vamos ler aqui, tem a mensagem, não vou antecipar. Então quem quiser saber, vamos encontrar no momento em que ele deixa para análise de quem lê. E se tratava de uma psicografia. E depois aqui, quanto aos métodos, tem vários métodos. Seria praticamente impossível, salvo raríssimas exceções, de encontrar um médico com todas as faculdades. Porque nós temos a psicofonia, temos a psicografia, temos os fenômenos de efeitos físicos, de transporte, de transfiguração, de materialização e por aí vai, né? E dentro de cada um ainda tem uma subdivisão. Uma subdivisão, difere em graus. Por exemplo, exatamente, a psicografia tu pode ser intuitiva, você tem intuição e escreve, você pode ouvir e transcrever, como faz alguém que faz uma ata de audiência, né? Ou pode ser mecânica, em que o médium não toma consciência e só o espírito escreve, ele pode até estar conversando, dando uma entrevista. Então é difícil encontrar alguém que tenha todas essas faculdades. E será que o espírito quer se manifestar? Chico Xavier contava, né, que agora já desencarnou, mas tem os registros da sua fala, que uma época ele foi convidado para fazer uma experiência numa outra cidade. E daí ele estava se dirigindo para ferroviária, né? É onde se embarca no trem, a gente não usa mais, porque quase não usa trem. E o Emmanuel perguntou: onde é que vai, Chico? Eu estou indo para a entrevista, mas eu não vou. Aí ele desistiu. O que ele ia fazer lá? Só o médium sem o espírito, que era o principal, que dava a comunicação para ele, que ele podia demonstrar o fenômeno. E aí, qual é o método mais adequado, orienta Kardec? A teoria. E é isso que nós estamos fazendo, a teoria. Porque tem pessoas que querem entrar direto numa sessão mediúnica sem conhecimento. Kardec menciona em outras obras, que seria, ou até nessa aqui mesmo, que seria como botar um estudante lá do fundamental num laboratório de química. Fatalmente daria um desastre. A mesma coisa que uma pessoa que não conhece essa teoria da comunicação mediúnica entrar num grupo mediúnico. Uma vez eu fui convidado por uma pessoa aqui em Juiz para participar de um grupo mediúnico. Nós fomos lá, não me lembro qual a razão. E para minha surpresa, a gente não sabia o dia, foi num dia que era mediúnico, né? E ela nos permitiu entrar, porque a gente aqui nas casas federadas não permite uma pessoa de fora. A não ser que seja, por exemplo, um Divaldo Pedro Franco, que aparece de surpresa, né? Um Raul Teixeira, alguém que a gente conhece e que sabe, que já domina e que está bem harmonizado. Mas ela nem nos conhecia. A outra coisa que eu achei estranho, no meio da reunião mediúnica, chegou uma médium atrasada, apavorida, e deu uma passagem meio pesada e ela repreendeu de forma bem, que a gente não usa aqui, bem severa, né? E estávamos conosco lá a nossa filha Karina e a nossa sobrinha, se não me engano, a Ângela, ficaram estarrecidas, né? Ao final, ela perguntou o que eu pensava. Eu digo: se eu fosse dizer tudo que eu penso, não vou deixar para outra oportunidade, né? Mas olha, uma ideia assim, não, as pessoas têm essa faculdade mediúnica e as casas espíritas federadas querem que elas entrem no grupo de estudo, isso demora muito. Então elas vêm aqui, as tornam formadas em pouco tempo e elas vão para suas casas e começam a exercer a mediunidade nas suas cidades. Eu fiquei, meu Deus do céu, que preparo, né? A pessoa vai, claro, exercitar a faculdade que ela já tem latente em si, mas não vai saber como dominá-la. Essas pessoas são facilmente dominadas por espíritos mistificadores, enganadores, e aí pode até se prestar para esses eventos públicos assim que a gente vê na televisão, tem muito nos Estados Unidos, e aí são espíritos que usam de sofismas para enganar as pessoas, que dizem meias verdades e no meio das verdades inserem coisas que eles querem implantar. Muito perigoso isso aí. A pessoa não sabe avaliar porque ela não estudou e é muito fácil cair na fascinação.
Porque o espírito começa a colocar na pessoa que ela é diferente, que ela é um médium excepcional, e que se alguém disser que aquilo que ela transmite não é verdade, a pessoa estará mentindo e ela com a verdade. Se afaste dessas pessoas. E daí a pessoa fica sob o domínio do espírito. E aí essa obsessão é de difícil contorno, porque o médium não se convence que está equivocado. E pode passar às vezes mais, pelo menos esta existência, sob o jugo desse espírito. E o Espiritismo nos orienta. Quando a gente aprende mais ou menos, não vamos aprender integralmente, mas é sempre bom revisar a matéria estudada. E cada vez que se aborda o estudo, você tem um novo ângulo de vista, inclusive para os companheiros que estão ao lado, e aprende um pouco mais. Para que não caiamos nessa armadilha. Porque é uma ciência. E ciência, diz Kardec, não se aprende a brincar. E toda ciência se começa pela teoria. Depois que a pessoa entende como é que ela funciona, ela vai compreender a sua ação quando colocada em prática. E Kardec ainda avança dizendo que muitas pessoas que foram nos seus grupos de experiências, porque ele fazia muito que o Espiritismo era nascente, para ver como é que funcionava e escrever essas obras, não se convenceram pelos fenômenos. Enquanto tantas outras se convenceram pela lógica, pela razão, pelo estudo, e muitas mesmo sem verem nada. Nunca viram nada, mas convenceram, isso é lógico, isso é razoável. É mais lógico do que as teorias fantasiosas que criam por aí sobre fenômenos que não são compreendidos. E aí a pessoa pode até entender sem nunca experimentar. E que é a maioria de nós, né? A maioria das pessoas que estudam o Espiritismo se integram ao movimento sem nunca terem participado de uma reunião mediúnica. E compreende que isso é um fato. Não tem como negar. Então, esse estudo é fundamental. Claro que o ideal é que a pessoa faça todo aquele curso do Ézra, comece lá pelo Livro dos Espíritos, mas aqui todos nós já somos mais ou menos entendidos, né, desses assuntos. Sobre os espetáculos, no livro que eu tenho aqui, até tem em itálico aqui, ó. Todo aquele que se gabasse de obter à vontade não poderia ser senão um ignorante ou um impostor. Então, se ele marca o horário, não vou fazer tal hora, tal dia, tal lugar, como que o médium vai garantir? Então, enquanto eu estudo a prática, porque nós, graças a Deus, estamos seguindo a orientação kardeciana aqui desse item aqui, que a gente está estudando bem a teoria, para chegar aí, eu sempre comparo com a eletricidade. Uma coisa muito boa, muito útil, mas quem de nós vai fazer a experiência de eletricidade sem conhecer, sem saber como funciona e chegar já experimentando? Vai levar choque, com certeza. Então, a mediunidade é igual. Então, o risco é muito grande de levar choque se for direta. Então, agora, depois de ter um certo conhecimento, é uma coisa que sempre tem que ter cuidado, sempre tem o risco, mas dificilmente vai levar choque. A propósito, vocês devem conhecer o processo dos espíritas que ocorreu na França. Conhecem? Eu atribuo àquele processo um grande prejuízo ao movimento espírita francês. Porque depois que Allan Kardec desencarnou, embora tendo conhecimento, havia uma publicação de uma revista espírita em que expunha fotografias de fenômenos de efeito físico de um médium americano. E esse material era pago. Eis aí o grande risco, né? Apesar que toda obra que vem em livros são pagas, mas esse médium fazia uso para si desses recursos. E quando ele não obtinha o fenômeno, ele sentia necessidade de manter, porque a pessoa se acostuma com o ganho, né? Se incorpora ao seu padrão de vida, isso sou eu que estou avançando, não está escrito. Ele começou a forjar as fotografias. E na época o pessoal era bem rígido quanto a informações novas que não fossem verdadeiras. E aí na França eles constataram e provaram que certas fotografias eram falsas e entraram com esse processo. A pessoa que recebia as fotos não se deu conta
que nem todas elas eram verdadeiras e publicavam isso. E acabou respondendo um processo e foi condenado por isso, embora o médium de lá dos Estados Unidos respondeu que não era de conhecimento de quem as publicava, que a culpa era dele. E daí as pessoas passaram a ficar, inclusive com vergonha de dizer-se espíritas dentro da França. E eu atribuo a isso o fato de o espiritismo ser mais difundido fora da França. Mesmo o túmulo do próprio Allan Kardec na França é visitado quase que totalmente por brasileiros que estão em visita na França. Os franceses nem sabem que está lá Allan Kardec. Tem raríssimos centros espíritas na França. Quem está impulsionando de novo são os grandes expoentes do movimento que vão para lá fazer palestras e fazem um percurso por vários países da Europa com tradução, porque não dominam todas as línguas, né? E daí as pessoas ouvem e entendem melhor o que é o espiritismo e se interessam em estudar. E aí começam a surgir centros espíritas em vários pontos do planeta, de novo esse movimento, que já podia estar dominando o planeta. Então tem que ter muito cuidado, e essa obra aqui é importantíssima para nós entendermos como é que isso processa. Como é que eu vou começar a publicar fotos e não tenho certeza que elas são... Ah, mas foi um médium lá, ele é médium. Nós temos recentemente um fato aqui no Brasil de um médium que fazia cirurgias físicas. Tem até integrantes da nossa casa que participavam lá e dizem que de fato ele fazia. Tem políticos que foram operados, curados, e de repente esse cara se perdeu. Hoje foi condenado, já não exerce mais essa faculdade. E perguntado ao Divaldo, e se trata de João de Deus, todo mundo conhece, não estou aqui dizendo uma mentira. Perguntaram ao Divaldo Pereira Franco, João de Deus é médium? Sim, respondeu Divaldo, ele é médium. Com outras palavras, claro, mas infelizmente se perdeu. Ele dizia que ora a Deus para que ele não se perca, porque o prejuízo para a doutrina seria muito grande. Então nós temos que ficar vigilantes. Se Divaldo ora a Deus para ele não se perder, porque nós somos apanhados pela vaidade. Eu disse, a fascinação é muito fácil. Ah, eu sou um dominador do movimento, do conhecimento espírita. Sou um grande expoente, pode pensar um médium de destaque, né? E de repente começa a dar abertura pela vaidade para obsessores. E como é que Deus permite? Olha, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos as orientações aqui de como proceder. Como é que eu estou agindo? Eu estou seguindo as orientações? Ou estou me fascinando? Outro grande expoente que trabalhou com Chico Xavier também, Valdo Vieira, publicaram obras juntos, de repente ele se tornou uma pessoa que combatia o próprio Chico Xavier. Basta ver as suas últimas entrevistas. Fascinado pela projeção do seu nome. Inclusive deixou Chico Xavier sem recursos nos Estados Unidos. Não tinha recurso nem para se alimentar. E ele fugiu, a gente diz fugiu, mas na verdade teve uma mulher que convidou, ele foi, não sei se foi para a Europa, onde é que foi, para dar os seus espetáculos, vamos dizer assim. Fascinado pela fama. Que coisa, né? Um grande médium. E depois ficou como se fosse um guru, todo vestido de branco e dando palestras, e por incrível que pareça, multidões lhes davam convite. Sempre tem aqueles que se confundem e acham que a pessoa diz é verdade. Orai e vigiai. Márcio e Eliane, abre o microfone aí, vamos aproveitar. Estão à distância, mas estão ouvidos. Sim. Eu penso que você poderia dizer assim, um bom médium, que seria aquele que tem humildade consigo, né? Acho que tudo aquele que parte para o extremismo ou fanatismo deixa de ser, né, a filosofia que Cristo nos ensinou, né? Eu acho que penso isso. Quem é que é Henricos? É a Jaque Pozo, a do guri dela. Eu está até conhecendo, Jaque. E o que a gente tem que ter assim em mente também é que não é tu, né? Não é tu. É os espíritos que te mostram, é eles que comandam, né?
não é tu. Eu, esses dias, o meu irmão estava bem doente, né? Aí eu falei com o meu sobrinho, né? Eu disse, olha, tem cuidado, o pai de você assim já tá velho, depois tu vê teu pai já tá no fim da vida. Por que, tia? Tu viu alguma coisa? Tu viu? Ai, eu não disse, não, eu não vi nada, meu filho. Eu não vi nada, mas é uma coisa que a gente tá vendo. Teu pai tá velho, tá doente, né? Vocês têm que cuidar. Ah, tá, achei que tu tinha visto. Eles têm um problema, eles me ligam, olha, tia, faz uma oração aí, porque eu não tô bem, eu sei que eu digo, A tia tem oração forte. eu digo, tá, tia, vai fazer tal hora, tu pega o teu evangelho aí, que a tia vai pegar o meu aqui, vamos orar juntos, mas tu sabe o que tu tem que fazer, né? É a mudança íntima, mas eles são endurecidos para isso, mas ou senão, às vezes minha tia me liga, tia, tu viu tal coisa? Eu digo, não vi nada. Eles acham que a gente pode ver quando quer, assim, a gente não pode, não é? Não existe. Mas ao mesmo tempo eu achei interessante na tua fala essa questão. Tia, vai lá e faz uma oração. O que acontece? Eles confiam bastante em ti. E aí, daqui a pouco tu nem faz a oração, na verdade. Mas eles acreditam naquilo, né? E daqui a pouco mudam a sua vibração, na verdade. Né? Isso é aquele que pede assim é porque ele acredita. Ele pode não estar participando, mas ele acredita. Exatamente. Mas eu sempre digo, tal hora a tia vai fazer. Tia, mas eu não estou bem agora. Tá, então eu vou convidar o Mário, nós vamos fazer agora uma prece por ti. Então, porque sempre a gente, quando eles precisam, a gente entra em prece, em vibrações, né? Mas o que eu digo assim é que sempre não é a hora que eu quero. Não vou ver a hora que eu quero, nem nada. E nunca digo também para eles, se eu vejo alguma coisa, eu não digo, né? Eu não digo nada, porque eles não entendem e eu não quero também, assim, que me venham como uma pessoa que se eu visse as coisas, entendeu? Não. Assim, às vezes aqui no trabalho da casa e tudo, às vezes a gente nem... Ou quando o Omar não vinha, que ele não participava, eu nem comentava com ele o que tinha acontecido na mediúnica. Nunca, nem comentava. Aí depois ele começou a vir, né? E nem nós dois, entre nós, a gente não comenta, né? O que aconteceu, quem se manifestou, a gente não comenta. E tem pessoas... alguma coisinha assim ele fala. E tem pessoas que dizem assim, fulano não se comunicou, mas não é assim. Não é quando a gente quer que fulano se comunique. Às vezes você é um parente da gente e nem se comunica, né? Sim, é uma forma respeitosa, né? Desse intercâmbio, porque a gente já sabe que manifestações, mediunidade, desde sempre existiam. Né? Não se tinha essa racionalidade do porquê. Então o encantamento sempre vinha com aquilo que a gente acreditava antigamente, o sobrenatural. Era a mãe se alimentando, era a pancada, era aquilo. E se foi colocando isso no semente do bolo. E esse é o cuidado, por isso que Kardec veio com o livro dos médiuns para viver o opa. Porque as pessoas, primeiro o fato de dizer assim, eu sou espírita, do espírito, sou médium, elas vão para o semente do bolo, elas vão ver todo o ingrediente desse bolo. E aí é aquilo ali que é o encantamento. Espírita, tu vê. E é obrigada a contar. Ele é espírita, conversa com o mundo. Essa sempre foi uma. Está se quebrando isso, mas sempre foi uma prática da interpretação, né? Irracional, estudo. Vamos passar para o próximo item? O 32, vou eu mesmo, né? O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância dessa ciência. Aquele que se inicia por vez uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais são, ao contrário, os que refletem mais
apegando-se mais ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios, e dizem a si mesmos que os fenômenos se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia. A única que resolve problemas insolúveis até hoje. A única que dá ao passado do homem e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica ou que explica mal. Todos aquele que reflete, compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhe são a base essencial. O observador sério não as repele, mas ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-las. A prova do que dissemos é que, antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina, que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto, às suas ideias. Acho que eu fiz uma pergunta no domingo anterior. Quem que já não tinha essa ideia intuitiva antes e que depois veio apenas confirmá-la no estudo? Para mim eu cheguei do espiritismo provador, vamos dizer assim, e aí acontecia apenas depois disso, que também fica difícil de saber, eu não lembro antes como é que era também, né? Mas aí depois aconteceram algumas situações assim, mas era mais acorda e vem algo na cabeça, né? E a mensagem assim, né? Como eu falei, eu tinha falado com o Wilson, uma outra oportunidade sobre a paralisia do sono, e daí fui ler a respeito, como seria uma espécie de desdobramento também, enfim, né? Mas aí para mim fica difícil de dizer se foi antes, se antes acontecia, também foi depois. Mas é bem raro, assim, da minha parte, assim, quando acontece alguma coisa. Márcio. Bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Pegando desde o princípio ali, logicamente, eu queria aqueles poderes, já desde o início lá, aqueles poderes que é implantado nós desde criança, então de raio-x, super força, né, na inteligência, esses poderes que tenta lidar, né, com o que a gente consegue, que vem para cada um, né. Para mim, ali, o que eu digo, às vezes eu acordo no meio da noite, tenho algum pressentimento, eu paro, rezo, né? Olho primeiro com a minha esposa como é que ela está, né? Porque não acorda do nada, né? Daí rezo, tento emanar bons pensamentos, né? Outra coisa que a gente faz geralmente no domingo, a gente faz a parte espírita, que a gente pede quem queira ouvir, né? Não participar e se manifestar, né? Até quando o Wilson falou aí, para a gente não cair nesses truques, né? De partidas e tentar nos desvirtuar, digamos assim, né? A gente está interessado em fazer aquela reza e encaminhar uma palavra que é ouvir, né? O nosso intuito é aquilo ali. A gente tenta sempre seguir esse caminho. Eu não tenho, como eu já falei, assim, vou escutar, é mais pressentimento, né? Hoje tem pressentimento de rezar para alguém, ou para algo, ou para o mundo, o universo, né? Tem que pedir alguma coisa para meus emanar, né? Aí eu gosto muito de rezar daqui para lá e peço que alguém puder rezar de lá para cá por nós todos, né? Não por mim, por minha esposa. Sempre mandando trocas de energia. É isso que eu estou sentindo isso. Muito bom.
Dona Sandra, seu Júlio? Ah, mas a gente também pensa assim, né? Como foi falado antes ali, que não se faz o médium. Eu já digo da noite para o dia, como o seu Gil estava explicando. E a tal coisa, né? O que de graça se dá, de graça se recebe, de graça se devolve, né? E bem assim. Agora o colega aí falando que ele não vê nada, não tem os palpites. Eu digo palpite. Eu tenho às vezes os palpites, né? Às vezes vem bem em cima da cabeça, às vezes ele para um lado. Mas daí eu sempre comento, ó, me palpitou tal coisa. E incrível que pareça que às vezes acontece, bem como a gente imagina, né? Ou palpitou, mas é bem por aí também, como a Carmen estava falando aí, que eu vi, não disse. A gente sabe, né, que quem tem a mediunidade de ver, ouvir, tem vezes que não dá para falar. Às vezes é hora de falar, às vezes é hora de calar. E assim, de acordo com o que eu entendo, é isso aí. Você tem que analisar a situação, cada um é uma. Então, E não tem como, né, a gente querer, a nossa religião é espírita, desde eu nasci, sempre fui espírita. Assim, tu querer puxar os outros pro teu lado, não. Não tem como tu querer meter uma religião, meter porque a gente forçar. Aí minhas palavras às vezes não é bem forçar o outro, né, a seguir com a religião, ou participar, vamos na casa, vamos participar. Não, a gente convida e deixa o livre-arbítrio, né? Não força ninguém. Nós temos esse costume com meu marido assim. sim, com certeza. Mas é por aí mesmo. Marino, Sim. o estudo prossegue falando da importância de se começar pela teoria. Fala da outra vantagem, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. E daí ainda avança que quem começar a ver, por exemplo, o fenômeno das vidas girantes tende mais a abracejo, porque não entende que por trás daquilo tem uma doutrina, uma filosofia. Claro que essa doutrina e essa filosofia vai do estudo. Kardec viu o que lhe chamou a atenção, porque esse fenômeno foi promovido pelo plano astral superior, notadamente na Europa e nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, porque é hora de despertar para a realidade espiritual. E como chamar a atenção das pessoas? Pelos fenômenos de efeito físico. Mas a maioria se tornou espetáculo, inclusive pago na França. E algumas pessoas com maior entendimento começaram a ver que tinha algo mais por aquilo, que não era um truque, e chamaram, na época, Hipólito Leon Denis Argues, que continuou sendo, depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, né? Um cientista, um pedagogo, um poliglota, uma pessoa muito ligada à ciência, à razão, para ver. E ele de imediato recusou. Mas daí falaram para ele que as mesas estavam dando respostas, mas uma mesa não tem cérebro. Aí ele, como que uma mesa tem cérebro? Daí ele foi lá para analisar. No primeiro momento achou que era truque, depois verificou que não era. E daí as próprias pancadas responderam, mas não é a mesa que responde, somos nós, a alma dos que viveram na Terra, os espíritos. E daí ele se interessou e começou a estudar. Mas as pessoas que veem o fenômeno, quando não tem conhecimento, têm a tendência de levar para o gracejo. E a gente vê muito assim, um golo espírita, o cara fez um golo espírita, algo que o cara não entende. Ele traz para o lado do gracejo porque não conhece a profundidade do espiritismo. Fantástico, sobrenatural. Aqui em Passo Fundo, o Paulo Afonso Ebelardi, na época era presidente do Dias da Cruz, não sei se ainda é, e ele começou a manifestar a faculdade da pintura mediúnica. E fez diversos quadros, dava para os amigos, até eu ganhei alguns que estouraram lá onde eu conversei com ele. E daí ele disse que sempre tinha vontade de ele assinar, mas quem assinava era o espírito. E ele recebia, acho que recebe ainda esses expoentes que viajam, porque ele comprou um apartamento, que é uma coberturazinha em frente à casa espírita. Ele foi evoluindo, até que conseguiu comprar essa cobertura com o objetivo de hospedar essas pessoas. Porque o Divaldo revelou para ele uma vez que no começo ele ficava na casa das pessoas. Mas daí
ele reserva o momento em que não está fazendo suas conferências, que não está conversando com as pessoas para estudar, as pessoas pensam, ele vai para o quarto para dormir, ele dorme pouco. E aí alguém da casa esquecia uma toalha, e abria a porta, batia lá para poder retirar e tirava a sua concentração. Então ele preferia ficar em hotéis. E em razão dessa necessidade ele comprou um apartamento lá com uma suíte só para as personalidades do movimento espírita que se deslocam e chegam a Passo Fundo. E ele perguntou para o Divaldo, quando estava hospedado na casa dele, olha, às vezes eu tenho vontade de assinar. Será que o espírito não vai ficar ofendido? Ele disse assim, olha, Divaldo respondeu para ele, da forma como eu captei. Ele diz assim, olha, o fenômeno da pintura mediúnica não é prova nenhuma da sobrevivência dos espíritos. E quem tem essa faculdade é porque já foi pintor em alguma encarnação. Assine. Se o espírito se incomodar, é problema dele. E daí, na próxima vez que ele foi fazer as pinturas, ele botou lá o nome dele. Resultado, não mais pintor. Mas não houve prejuízo, porque se demonstra que o espírito era vaidoso, ele queria botar o seu nome. E será que era mesmo o espírito que dizia ser? Porque tem pessoas que são hábeis imitadores, né? Colocam lá Picasso, ou seja lá quem for, mas não se trata daquele espírito. Então, essas questões materiais aqui, defeitos físicos, elas foram um despertar para esse fato, mas elas não provam nada. Pode ficar no mundo da fantasia, do espetáculo. E depois diz Kardec, dando maior atenção ao fundo do que à forma, as pessoas que lhe convencem, veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. É o que eu digo. O fenômeno mediúnico é acessório. Nós não temos farto material. Só a obra de Chico Xavier aqui, da sua psicografia, que são obras dos espíritos, né? Se a pessoa for se deter a estudar, eu tenho certeza que vai a encarnação toda e não aprende tudo. Aí tu pega, nunca deixando de estudar as obras básicas. O próprio Divaldo disse que estudou mais, ele leu e o Emmanuel mandava ele ler de novo o Livro dos Espíritos, né? Mais de 150 vezes, porque no começo ele só lia como o iniciante faz, leu, acho que é o suficiente, não, agora vamos estudar, tópico por tópico. E cada vez a pessoa aprende mais. Então diz assim, quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Porque o que é a doutrina? A doutrina espírita traz para nós o cristianismo na sua origem, embasada na lei maior, trazida por Cristo, que resume, segundo a palavra dele, toda a lei dos profetas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tanto que diz, fora da caridade não há salvação. Não fora do espiritismo não há salvação. E outras religiões dizem, não, fora da igreja não há salvação, que é um equívoco. O próprio Cristo colocou como exemplo o bom samaritano. Não as pessoas vinculadas à religião da qual ele era integrante, que era o judaísmo da época, né? Porque os expoentes do judaísmo eram os sacerdotes, os levitas, aqueles que os auxiliavam. Mas o samaritano, que era tido por herege, é o que foi dado exemplo do próximo, quando perguntado quem é o meu próximo. E ele botou uma pergunta para a pessoa que perguntava quem foi o próximo daquele que necessitava. E a pessoa, até a gente fazendo análise, eu já li isso, porque não foi tirado da minha cabeça, por orgulho, não disse o samaritano, disse assim, aquele que o auxiliou. Então, na verdade, toda pessoa que auxilia o necessitado, esse é a pessoa que faz a caridade. E o Espiritismo vem trazer isso para nós, na teoria, e comprovando que isso vem dos Espíritos pela prática, que já tem farto material. E só deve agora a Federação Espírita do Brasil estar fazendo experiências para comprovar, porque cresceu grandemente o número de médicos que adentraram a Associação Médico Espírita do Brasil, quebrando aquele paradigma que a ciência se afasta das partes transcendentais, apenas fica na parte física. Então, associando o conhecimento espírita ao tratamento que dão aos seus pacientes. Grande parte deles na área da psicologia, da psiquiatria, mas em todas as áreas. E isso está despertando a atenção do meio acadêmico.
Há uma grande resistência daqueles que só acreditam que a ciência tem que ser aquilo que tu possa fazer fisicamente. E isso está trazendo para o conhecimento da área acadêmica que o Espiritismo de fato é uma ciência. Mas aí são pessoas especializadas, que têm um estudo aprofundado. Não vamos nós nos aventurarmos nessa área. As nossas reuniões mediúnicas têm um objetivo maior, que é atender os sofredores. Ah, mas pode ter animismo. Se é animismo, o médium é sofredor. Merece o mesmo atendimento que o espírito manifestante. Então, as pessoas devem estudar bastante para ser e ter um equilíbrio mínimo de moral, de conduta, para orientar o espírito. Porque o espírito não vai receber a orientação de um orientador desequilibrado, porque ele não tem ascendência moral. É preciso ascendência moral. Há vários relatos que o espírito confronta o orientador e até expõe a sua vida íntima, colocando-o em situação difícil diante dos demais integrantes do grupo mediúnico. Então, por isso, alguém já falou aqui em orar e vigiar. Quem é que foi que falou? Pois é, a Silene, né? Acertei o nome? Silene. Silene, ainda não acertei. Silene. Orar e vigiar. Orar é abrir um canal de comunicação com os espíritos superiores para termos forças para resistir às tentações a que nos submetemos. Porque são nossas inclinações inferiores. E vigiar é colocar em prática. O que eu estou fazendo? Refletir um pouco antes. Eu vou fazer isso por inclinação, por tendência, porque todo mundo está fazendo? Como é que eu vou ficar depois? Se nós fizéssemos essa análise sempre, nós cairíamos menos. Não vou dizer que nunca cairíamos, mas cairíamos menos. E estaríamos em melhor sintonia com o plano espiritual superior. Porque as pessoas acham que basta vir à mesa mediúnica, ou qualquer reunião espírita, ou de sua religião de preferência, e fazer uma oração pronto, estou em sintonia com os espíritos. Mas como é que está a consciência? A consciência é que nos coloca em sintonia. Eu estou mais ou menos em paz com a consciência ou ela está me acusando? Isso nós aprendemos nessas teorias. Eu tenho que aprender tudo isso, eu tenho que me preparar previamente para depois entrar na parte prática. E volto a dizer, a nossa parte prática não é voltada aos estudos, é voltada ao socorro dos necessitados. Eventualmente tem um espírito mais elevado que vem dar alguma orientação para casa, mas daí a gente não evoca. Ele vem porque é oportuno. E aí cabe ao grupo fazer análise se a mensagem é verdadeira ou não e qual é a sua profundidade e o seu conteúdo. E isso a gente aprende na teoria. Estamos adiantado com o nosso horário, o Wilson tem um compromisso em seguida. Daí, só vou fazer um comentário breve aqui, que tem... A Federação Espírita tem um estudo do Livro dos Médiuns, às terças-feiras, às 20 horas. Então a gente pode assistir pelo YouTube, por vários canais ali, entrar no próprio site da Federação Espírita, com o Jacobson Trovão, ele é o diretor nacional, vamos dizer, porque é o diretor da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. E sobre esse assunto, há 2 semanas atrás eu ouvi ele dizer o seguinte, que os fenômenos mediúnicos vieram evoluindo. Eles, quando foi na época ali de Kardec, ele era necessário, aqueles efeitos físicos, as mesas girantes e tudo, ele foi necessário para chamar a atenção, até como aconteceu com o próprio Kardec, para que ele fosse estudado, porque ele era desconhecido. Então teve que fazer um barulho grande para chamar a atenção de todos e alguns se dedicaram. Depois, os próprios espíritos deram o caminho, que eram comunicações inteligentes, meios mais fáceis, porque não precisava fazer tudo. Começava com a cestinha, melhorou, escreveu, daí a pouco largaram a cestinha, passaram a escrever, daí a pouco já começou a psicofonia, e ali foi estudando e ele foi evoluindo, já não precisou mais de subir mesas e fazer bateções e tudo, já diminuiu, porque na época, quando começou, o fenômeno das batidas acontecia para tudo que era lado, né? Hoje até acontece, mas já posso dizer que é quase raro. Então, daí foi facilitando. E que hoje,
que a gente já tem todo o manancial de estudo, todas as obras, nós já estamos entrando para a parte moral. Então, aonde nós temos que estudar o que é a moral, é a filosofia, o que eles nos dizem essas comunicações. Não é as comunicações, a comunicação é meio para nós atingirmos o fim. Então agora nós já começamos a estudar o fim, a finalidade delas, que é o aperfeiçoamento moral, tanto do médium, do dirigente, dos espíritos que estão ali, então, do todo. Então, daí para nós usarmos todo esse intercâmbio para evolução. Então, isso ele falou 2 semanas, estou dizendo nas minhas palavras, ele tem uma capacidade que eu não consigo reproduzir, então mas fica gravado lá, já tem acho que quase 200 episódios lá, de todas as terças lá, de 200 aulas que ele deu, vamos dizer assim. Então tu pode lá, quem quer pegar até lá da primeira e é uma coisa assim que, ou acompanhar todas as terças às 20 horas. Só repete o nome. Jacobson Trovão. Eu assisto. Vamos botar uma legenda do vídeo como podemos no YouTube para as pessoas. Eu coloco depois aqui no grupo ali. Eu assisto todas Daí as para vezes. acesso é muito bom. Começa às 9. É alguém com muita capacidade. Ele tanto ele ter conhecimento como de saber transmitir. Porque às vezes eu falo meia hora e o cara chega lá em 5 minutos, ele fala muito mais do que eu em meia hora. Então Mas então, vamos agora nos preparar para continuarmos harmonizados com a espiritualidade maior, agradecer por esse momento que estamos reunidos, de aqui podermos, unidos entre nós, de nós com a espiritualidade maior, com os pensamentos elevados, com o objetivo do aprendizado, do adiantamento, aonde dirigirmos o nosso pensamento. Sabemos que lá estarão as nossas energias, mas que além delas estão as energias espirituais. Queremos pedir por todos aqueles que aqui não estão, mas onde estiverem, que recebam essa mesma energia como se aqui estivesse essa que nós estamos recebendo, que nos dá harmonia, paz e tranquilidade. Que possam repartir com todos aqueles com quem estiverem, assim como nós, quando retornarmos, que levemos daqui essas energias. De uma maneira especial, o nosso irmão Wilson, que vai participar de um culto, uma mesa, enfim, em memória da sua mãe, que retornou a pátria espiritual, aquela que cumpriu o objetivo dessa encarnação, e que ela também receba do nosso pensamento a energia através dos mentores espirituais que a auxiliam neste momento de readequação ao plano espiritual, que chega até ela, em especial direcionado pelo amor de filho que o Wilson tem e que nossas energias acompanhem. Que ele possa levar lá e repartir com seus familiares essas energias do plano espiritual e a nossa, para que possam cumprir com a sua gratidão, transmitindo os bons pensamentos para quem foi e também a harmonia para quem fica. Que todos nós possamos pensar nas nossas famílias, em especial aqueles que sabemos estar passando por provas ou expiações, seja por doença, seja por outras desarmonias, quais sejam, e que eles recebam essas energias, recebam nosso pensamento e a visita dos mentores espirituais que lhes ajudam a suportar e, se for da boa vontade e justiça divina, superar neste momento aquilo por que passa. Com a certeza de que estamos e continuaremos bem amparados, agradecidos aos mentores espirituais, a Deus e Jesus, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.
Então foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo.